jogo. Uma história emocionante, olha, que o Flávio Vinick vai contar agora pra gente. A reunião dos jogadores no fim do primeiro tempo, ao som de vaias da torcida, era um sinal de que as coisas não iam bem para o Vasco até ali. O time titular voltou, mas o bom futebol não apareceu contra o Macaé. O Vasco criou apenas uma boa chance em todo o primeiro tempo. Foi nesse chute do Pikachu que Evander finalizou mal. Acho que o jogo foi difícil pela maneira como o Macaé se comportou, né? Uma equipe que joga com uma linha de 5, né? Com 2 homens saindo rápido, 4 homens no meio, às vezes 3, com 2 atacantes, tirando a sobra nossa. Então, é um time que vem jogando assim há bastante tempo. Já o Macaé foi melhor na etapa inicial, criou 2 boas chances. A primeira, na cobrança de falta perigosa do Marcelo. Na segunda, saiu o gol. Lepo cruzou, Pipico dividiu com a zaga e a bola sobrou para Charles marcar. No segundo tempo, o Vasco foi outro time. Quase empatou depois da cobrança desse escanteio. O goleiro Matheus Felipe falhou, mas conseguiu se recuperar a tempo de evitar o gol do Evander. Logo depois, a pressão deu resultado. Henrique, que não vinha jogando bem, acertou um cruzamento perfeito na cabeça do Rios, que deixou tudo igual em São Januário. Um gol de alívio para o argentino. Na véspera do jogo, o Rios disse que se cobrava, estava incomodado com a falta de gols. Só tinha marcado 1 em 7 jogos nessa temporada. A fase do Riascos era ainda pior. Ele não tinha marcado um gol sequer desde que retornou ao clube no início do ano. Pois na mesma noite, os 2 atacantes desencantaram. Riascos pisou na bola assim que entrou em campo. Estava ansioso para marcar. Teve uma oportunidade e quase fez de cabeça. Mas aos 50 minutos, quando o empate parecia inevitável, ele apareceu na hora certa, no lugar certo, para mudar a história do jogo e decretar a virada vascaína. Saiu enlouquecido, sem camisa, em direção à torcida e repetiu a tradicional comemoração, imitando uma minhoca. O Vasco se recupera depois de 2 derrotas seguidas e recupera também a confiança dos centroavantes. O atacante vive realmente de fazer gol, né? E o Andrés é um trabalhador impressionante, ele nos ajuda muito na nossa plataforma, um jogador que não desiste. O Riacho também está devagarzinho, voltando à boa forma. E a sequência de jogos que vai dar isso. Então é importante que eles também tenham feito os gols para poder eles se sentirem mais fortalecidos. Apesar dos 2 estarem muito bem em relação a isso, eles sabem que a importância maior é que a equipe consiga o resultado, né, o rendimento da equipe como coletivo. É bom mesmo para o Vasco ter a confiança do time e dos atacantes de volta. Isso vai ser essencial no difícil grupo da Libertadores. Comemora, Riacho, comemora porque a seca estava grande, faz falta e a gente entende já que é a função dele ali fazer gols. Agora, Paulo Lima, a gente vem destacando muito, tem que voltar um pouquinho no tempo. A leveza do time do Vasco, um time jovem, com toque de bola, que pega a bola na esquerda, gira no meio do campo, vira. Já tomou um susto no Jorge Wilson no jogo de volta, no jogo do Macaé, que foi adiado. Não teve vida fácil e a gente lembra que está no grupo 5, que tem Racing, que tem Cruzeiro e começaram com tudo na Libertadores. Não tem como separar, né? Vasco Carioca e Vasco Libertadores. Lembrando... O que você está detectando nesse time aí para ter caído, pelo menos o futebol que a gente estava acompanhando, a gente já vê mais dificuldades? Lembrando que ficou fora desse outro para a Guanabara, assim como o Fluminense também, né? As 2 grandes equipes não faz não faz um bom Carioca. Não faz um bom Carioca. E ontem, daquela moçada que gosta de botar uma pimenta, né? Falou assim, foi até os 50 porque tinha que ser até a hora que o Vasco virasse o jogo, né? Pimenta de torcedor, né? Se não fizesse o gol de empate, até 50, o gol da vitória... E até os 50... tá acontecendo até hoje, até agora com o Bodia Fox, Paulo? Exatamente. Então, o gol do Riasco foi Salvador,
não tem a menor dúvida, mas o Vasco não apresenta uma boa qualidade, não. E o Zé Ricardo está consciente disso, deve ver pela própria expressão do Zé Ricardo, que não é um time que ainda dá consistência ao treinador. A fase da Libertadores vem aí, estreia no dia 13, a gente vai poder ver um Vasco diferente, vamos aguardar. No Carioca, não convenceu até agora. Vitória importante. Mas não é para convencer, não é para empolgar, tanto que a torcida reclamou muito no intervalo do jogo. E a gente lembra que foi a primeira do Vasco na Taça Rio. Exato. Esse foi o jogo que o Vasco pagou da primeira rodada, mas no último final de semana, pela segunda rodada, o Zé Ricardo mandou a campo um time reserva e perdeu para a Portuguesa. Perdeu por 1-0. Ou seja, o Vasco está chegando a 3 pontos, se iguala ao Flamengo, Lógico. na liderança do grupo, né? O Flamengo que venceu um, perdeu o outro. É a mesma campanha do Vasco, mas e tem mais, tem que né? engrenar aí, porque o Flamengo está lá na frente, já está na semifinal da decisão. Pensando em reforços, Paulo Lima, o time ainda busca reforços, o Zé Ricardo sempre fala, tem um tempo até a estreia da fase de grupos, mas está agora só o de sábado que aconteceu no Vasco, né? Que chegou e falou assim, olha, de fato é uma peça importante, faz uma diferença no time do Vasco. Pensando naqueles que chegaram. Mas você vê, o de sábado se encaixou na função de meio campo, o Vasco não teve muitos reforços, ao contrário, o Vasco perdeu muita gente, Sim. né? Agora você tem o Paulinho que está crescendo no jogo, né? A presença do Paulão que na temporada passada, ao lado do Breno, era titular da equipe. O Vasco tem novamente o Henrique na lateral, que se projeta muito bem, né, para uma temporada acima da média do que foi em relação à temporada anterior. O Pikachu, que se consolidou, o Wellington no meio campo. O Vasco não tem... Ricardo apareceu bem na zaga, ontem não jogou, né? Ontem foi Paulão e Eraso. Paulão e Eraso. Ontem eu acho que foi a dupla que começou a jogar. A gente pode checar, mas eu tenho quase certeza que foi isso também. E, de certa maneira, o time do Vasco... surpreendido pelo Macaé. Não dá para você imaginar um Vasco na Libertadores da América com força máxima, mas jogando em casa, no seu estádio, com o apoio da torcida, pode ser um diferencial. Reforços serão sempre bem-vindos. Agora, a gente tem notado, né? Eu concordo contigo, acho que o Vasco tem uma queda sim, desde a estreia lá contra o Concepción, né? Fez 2 bons jogos, o primeiro contra o Jorge Wilstermann e agora dá uma quedinha com certeza. Mas o Zé Ricardo mantém o discurso. Está convicto ali, está na convicção do trabalho dele. Né? E a gente tem que aguardar, esperar aí como é que eu vou dizer, a retomada do Vasco nesse início de ano. E é isso que a gente sempre destacava, nessa apresentação do Vasco na segunda fase. O Eraso a gente ficou muito feliz, todo mundo comemorou muito o resultado do Vasco e a gente falava, olha, estamos felizes com o resultado, não descobriram a roda, não é um timaço, mas se apresentou bem. E aí a gente está vendo agora que mescla isso, né? Tem um bom time, ali funcionou, mas está tendo problemas, principalmente no Campeonato Carioca, que a gente costuma nivelar muito abaixo, comparando com Mineiro, com Paulista, entre tantos outros. Paulo Lima, um chute no público em São Januário, tem uma ideia assim? Não, vou ficar aqui no aguardo da informação correta. Eu fico no aguardo do seu comentário, Paulo Lima, porque o público foi baixíssimo, Paulo Lima, 1.814 pagantes, uma renda de 44.765. É o retrato do campeonato estadual do Rio de Janeiro. O retrato é exatamente esse, né? Públicos baixíssimos, porque não está empolgando o torcedor, infelizmente. E também porque o futebol do Vasco também não está empolgando, vinha de derrota, como a gente falou aqui para a Portuguesa. Pesa, lógico que pesa. Ainda vinha de resultado adverso na Libertadores da América. Então a galera está poupando, porque não está fácil também a grana no bolso, né? Final do mês e tal, o salário ainda não pintou na conta, mas acho que a poupança é para o jogo do dia 13. Acho que o Vasco tem esse caminho pela frente. Mas olha, eu vou falar aqui, quando a gente mostrou os públicos do Fluminense recentemente baixíssimos, vou repetir aqui. É verdade. Não dá para aceitar, independentemente do campeonato, o torcedor e o PVC, eu sempre cito o PVC porque ele bate muito nessa tecla aqui nos canais Fox Sport. O torcedor tem que se conscientizar que ele torce pro clube, pro escudo, pra camisa e não pro campeonato. Tem que estar lado a lado com o clube. Mas é final de mês, não sei o quê. Os clubes hoje em dia estão cada vez mais criando dispositivos para fidelizar o seu torcedor. Então o cara tem que também apoiar no jogo mais baixo, no jogo maior. Enfim, eu não consigo aceitar
menos de 2 Até mil porque- torcedores em São Januário, na casa do Vasco. É uma vergonha. Até porque depender, no decorrer da temporada, chegar lá no final em dezembro, vão falar, olha, não aconteceu A no média de Carioca, público. não aconteceu, sei lá, na Libertadores, no Brasileiro, mas o torcedor também não esteve E sabe o que acontece, Lívia? Senão a gente fica sempre, e eu concordo com o Paulo Lima, mas senão a gente fica sempre batendo. Ah, mas essa é a realidade do campeonato B, do campeonato A. É o Vasco. É o Vasco que está em campo, é o Fluminense. O torcedor tem que comparecer, tem que apoiar, senão depois não pode cobrar. Pois é. Né? Bom, antes que cobrem a gente, vamos com o Twitter. Porque Vamos, tem muita gente, vamos. Calheiros, tem muita gente tweetando. E aqui assim, você tuita, a gente, o Tabela já está na tela aqui, Luca Morim. Paulo Lima, você acha que o Vasco ganha da Universidade de Chile, É Paulo jogo Lima? equilibrado, o Luca, é jogo equilibrado. A Libertadores tem mostrado nos últimos resultados que adversários que são menos tradicionais, vamos dizer assim, estão surpreendendo. A Alianza Lima você viu contra o Boca. E a Universidade do Chile não está nessa classificação de pouca tradição, não. Muito ao contrário, é um time de peso, um time de história, um time de competições latino-americanas com resultados importantes. Eu acho que o Vasco pode ter um certo favoritismo, né, por jogar em casa, mas é muito pouco, não dá para cravar o Vasco como absoluto favorito da partida, não. Dia 13 a gente confere. Vamos para mais uma participação, Renan Dantas. Os últimos 3 jogos do Vasco foi sofrido. É um alento para a Libertadores? É um alerta. Um alerto, né? Não, é um alento. Ele fala aqui, um mas é alento. Eu estou dizendo né? que é um alerta. Porque você levou uma sapatada de 4, quase perdeu a classificação. Se não fosse São Martin Silva segurar tudo nos pênaltis, perde para a Portuguesa, né, mesmo jogando com um time que não era o time titular, e ontem com a sua principal força, vamos dizer assim, com seus principais jogadores, o Vasco também quase foi surpreendido. Ou seja, é sinal amarelo piscando e piscando forte lá em São Januário, não tem a menor dúvida. Olha, Paulo Lima, sabe onde está começando a piscar o sinal alerta? Acredite se quiser. Em La Liga. Campeonato Espanhol, lógico, o Barcelona entrou em campo ontem e empatou, Paulo Lima. E depois eu explico um pouquinho mais porquê do alerta. Calheiros, não estranhe não, Calheiros. Fiquei curioso, hein? Fiquei curioso. Aliás, que quinta-feira, hein? Nessa super semana do Fox Sports, hein? Libertadores, Brasil Open de tênis. Olha, tá demais. E teve, sim, para muitos, o melhor time do mundo em campo. Campeonato Espanhol. Nessa competição, Las Palmas ficou no empate. Eu diria que o Barcelona ficou no empate com você, com o Las Palmas. Las Palmas, porque o Barça, né?